A inteligência artificial vai acabar com a função do designer gráfico? Os clientes vão conseguir criar design a partir de uma inteligência artificial sozinhos? A demanda do design gráfico vai diminuir e o mercado vai esfriar? Com tantas inteligências artificiais no mercado e novas chegando, e a cada dia mais inteligentes, você devia temer as IAs? Come on. Eu tenho recebido muitos comentários e directs perguntando sobre isso. E tô vendo muita gente com medo, com raiva e com receio de entrar no design por conta das inteligências artificiais. Por isso, nesse vídeo a gente vai discutir e analisar profissionalmente esse assunto. Eu sou J1711, designer profissional há 15 anos. Seja muito bem-vindo ao Quadrante 28 Alvo. Se você chegou agora, assiste o vídeo primeiro, dá uma olhada no canal, nos links aqui na descrição. E se quiser se inscrever, vai ser muito bem-vindo. Eu separei aqui alguns tópicos que a gente vai conversar nesse vídeo e esclarecer de uma vez por todas, através da minha visão, que fique claro isso, sobre o futuro ou a morte do design gráfico com a chegada das inteligências artificiais. O primeiro ponto que a gente precisa tratar aqui é o fator humano versus máquinas. E aqui a gente vai entrar num ponto que muita gente não presta atenção, mesmo eu tendo falado várias vezes aqui no canal. Uma máquina não é um ser humano, não tem sentimentos, não tem empatia, não sente dor, não sente frio, não sente calor, não sente necessidades. E esse é o primeiro ponto pelo qual você precisa pensar. Ainda não é um fator eliminatório. Olha, esse ponto aqui é especificamente que vai destruir a inteligência artificial. Não é sobre isso que a gente está falando, tá? Primeiro ponto que você precisa pensar antes de ter medo, receio, raiva ou qualquer outro sentimento que você queira associar com inteligência artificial é o fator humano versus máquina. Por quê? As máquinas não têm esse feeling, vamos dizer assim. Elas não conseguem entender as necessidades de um ser humano. Talvez lá no futuro possa se aproximar. Mas daqui a pouquinho, nos próximos pontos, você vai entender melhor isso aqui, tá? Primeira coisa, fator humano. O que é um fator humano? O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que nós temos sensações, nós temos sentimentos, nós temos percepções humanas, enquanto a máquina não. Só por esse ponto a gente já consegue ter uma visão de futuro do design gráfico. Sempre tenha em mente que design é da área de humanas. Ok? Não é da área de exatas. Pensando por esse ângulo, nós não temos decisões binárias a serem tomadas no design. Não é cor amarela ou cor azul, não é cor vermelha ou cor verde. Não é um estilo tipográfico X e um estilo tipográfico Y. Não é assim que funciona no design. E quando a gente fala de inteligência artificial, a gente fala de máquinas que trabalham a partir de algoritmos e esses algoritmos, na minha visão, limitada acerca desse assunto, são decisões binárias. Mas vamos deixar um ponto bem claro aqui, tá? Tudo nas suas devidas proporções. Olhando agora pelo ângulo de exatas, ok? Que é o lado lógico da coisa. Nós temos uma máquina, nós temos o ser humano. O ser humano consegue ter sentimentos, emoções, tudo aquilo que eu já falei. A máquina não. Mais pra frente você vai entender isso. É importante que você entenda esses pontos iniciais para lá na frente, nos próximos pontos, você conseguir sacar aonde que eu quero chegar, ok? A máquina ela não consegue sentir essas coisas, ela não consegue entender essas emoções que tem no ser humano. Ela não sabe o que faz um ser humano comprar. Ela não sabe o que faz um ser humano vender, ou se apaixonar, ou sentir dor, ou sentir frio. Ela não sabe. No futuro, talvez ela possa saber, mas até lá, não adianta você ficar aí batendo a sua cabeça na parede, tá? Foca no agora, foca no presente e faz as coisas acontecerem agora. Só para dar uma resumida nesse ponto aqui, para a gente não perder tanto tempo nele, por mais que ele seja muito importante, pensa sempre que a máquina ela não sente as mesmas coisas que um ser humano, ela não consegue compreender o ser humano. Ainda, não sei se isso vai mudar no futuro, mas ainda, nesse momento, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, isso não acontece. E até onde eu sei, está um pouco longe disso acontecer, se é que vai acontecer. Mas coloca isso na sua cabeça. Uma máquina não consegue resolver problemas que envolvam sentimentos, emoções e coisas desse tipo. E o design trabalha isso, mas daqui a pouquinho você vai entender melhor. É importante que você tenha isso em mente agora. Segundo ponto é solução versus problema. O seu design é uma solução e o problema está relacionado com o cliente. Como é que a máquina vai identificar esse problema? Talvez, no futuro, haja uma forma do cliente conseguir preencher essas informações
e preencher todo um briefing bem elaborado, bem detalhado, para daí a máquina conseguir compreender e transformar isso em uma solução de design. Mas até que isso aconteça, o tempo vai passar, muita coisa vai acontecer e, enfim, vamos focar no presente e no curto prazo. Sendo assim, você tem que identificar o problema do cliente e solucionar através do seu design. Isso significa que não é binário, não é 1 ou 0, não é sim ou não. Existem inúmeros fatores relacionados a esse assunto, a esse problema, a essa solução, a esse público-alvo, a esse produto do cliente, enfim, tem uma tonelada de coisas que você precisa identificar, analisar, para daí então entregar uma solução para o problema. A máquina não consegue fazer isso ainda. Como eu falei, eu não sei se isso vai mudar em algum momento, mas nesse momento, pela minha pouca visão, pelo meu pouco entendimento desse assunto, vai demorar para isso acontecer. E como eu já falei, também eu posso estar errado. A máquina ela não vai conseguir tomar essas decisões baseadas em uma infinidade de coisas, uma infinidade de opções relacionados a cada público-alvo, a cada cliente, a cada problema, a cada solução, a cada produto. É isso que eu estou tentando fazer com que você entenda, tá? Mas eu acho que você entendeu a questão aqui sobre solução versus problema, né? Você consegue construir uma solução, você consegue tomar decisões baseadas em emoção e não em lógica. Apesar de que a lógica também te ajuda nesses aspectos. Mas não é exclusivamente lógica, é lógica mais emoção. A máquina não tem esse ponto. Ela vai poder entregar uma solução para o cliente. Vamos entrar aqui num ponto mais prático da coisa. O cliente ele vai conseguir entrar pela inteligência artificial e mandar construir um design. Mas isso vai resolver o problema do cliente? Esse aqui é o ponto mais importante, porque você vai ter clientes que estão cagando para isso. Você vai ter os clientes que querem o design pronto. Se vai dar resultado ou não, ele não está nem aí. A gente tem esse tipo de cliente no mercado. E na maioria das vezes são clientes pequenos, que não têm noção de mercado. Agora, se você vir aqui para um ponto mais voltado para empresas que querem e precisam de resultado, aí a gente entra numa área onde a inteligência artificial ela não vai solucionar esse problema. Ela vai mais atrapalhar do que ajudar. Porque existem ali inúmeros fatores, como a gente já está falando várias vezes aqui, que vão afetar o resultado disso. A não ser que exista uma pessoa por trás dessa inteligência artificial fazendo com que essa coisa, com que esse produto final, com que esse design final venha com as características necessárias, mas aí no caso baseado em decisões humanas. A não ser que você esteja atrás do computador fazendo com que a inteligência artificial faça exatamente o que você quer, baseado no seu conhecimento de design gráfico, a inteligência artificial não vai resolver o problema do cliente. Pode acontecer ali uma coincidência de a inteligência artificial criar um design que vá exatamente de encontro com o problema do cliente. Pode acontecer. Da mesma forma que você criando um design feio vai conseguir resolver um problema de um cliente. Não de forma consistente, mas pode acontecer eventualmente disso acontecer. Da mesma forma que você pode criar um design muito foda que não vai resolver o problema do cliente. Existem essas possibilidades. Então o ponto aqui, para deixar isso bem simples, bem claro, bem esclarecido, é que a menos que exista uma pessoa tomando essas decisões e fazendo com que a inteligência artificial execute, crie isso baseado nas decisões de uma pessoa, ou seja, de um ser humano, a menos que isso aconteça, no curto prazo, não vai adiantar, não vai resolver, você não precisa ficar com medo. Mas calma que os próximos pontos vão deixar isso ainda mais claro e você vai conseguir entender um pouco melhor a respeito disso. Agora, o próximo ponto, esse aqui, meu amigo, ele é decisivo relacionado com o fato de a inteligência artificial roubar ou não o trabalho dos designers gráficos, que é praticidade versus facilidade versus tempo. Para pensar o seguinte, eu vou usar o mesmo exemplo que eu usei há, sei lá, tantos vídeos atrás, que é, imagina o dono de um mercado, ok? O mercadinho aí da sua cidade. Imagina esse cara. Você acha que esse cara vai ter tempo para ficar na frente do computador escrevendo prompts, escrevendo comandos para a inteligência artificial criar possivelmente um design que vai ajudar ele ou não? Imagina o seguinte, esse mesmo cliente, esse mesmo cara, dono do mercado, precisa criar um encarte para o mercado dele. Tem ali 20 produtos que ele quer colocar nesse encarte e cada um deles tem um preço específico para aquela promoção, para aquela semana. Você acha que ele vai ter tempo para fazer com que a inteligência artificial execute, crie esse encarte exatamente do jeito que ele quer, com os preços que ele quer, da forma que ele quer?
A menos que isso seja um template pronto, aonde você entre ali, coloque essas informações, as imagens e tudo, e clica num botão para isso ficar pronto, a menos que seja dessa forma, isso não vai acontecer. A inteligência artificial não vai ser capaz de criar isso no curto prazo. Mais para frente, daqui a alguns anos, pode ser que sim. Mas nesse exato momento, você não precisa se preocupar com isso. Porque, como eu falei, existem inúmeras variáveis, inúmeras decisões que precisam ser tomadas que a máquina não vai conseguir fazer isso. E um dos pontos que a gente vai tratar aqui, você vai entender perfeitamente por que a máquina não vai substituir o seu trabalho. Ou vai. Presta atenção nesse primeiro ponto: praticidade, facilidade e tempo. Uma inteligência artificial atualmente, para um empresário, para uma pessoa que tem uma empresa que precisa de um trabalho, precisa executar esse trabalho, precisa fazer com que isso dê resultado para ele, não é prático, não é fácil e muito menos vai ser rápido para ele. Ou seja, não vai ter nenhuma praticidade, não vai ter facilidade e vai gastar o tempo dele. Esses 3 pontos aqui são decisivos, tá? Isso aqui vai afetar diretamente a decisão desse empresário usar ou não a inteligência artificial. Ele pode contratar uma pessoa para trabalhar na empresa dele, pagar um salário ali para fazer essas coisas para ele? Pode, mas isso ele também pode fazer com um designer gráfico. Se vai ser inteligência artificial ou não, aí já é outra história. Mas ele pode também contratar uma pessoa para colocar lá dentro, da mesma forma que ele pode contratar para fazer freelance. Imagina outro exemplo aqui, imagina que o cara tem uma pizzaria, ele quer um cardápio para a pizzaria dele. Ele tem ali 125 sabores diferentes de pizza. Imagina uma inteligência artificial criando isso. É impossível? Não. Mas não é prático, não é fácil e demanda tempo. Agora, para você entender um pouco melhor, vamos falar sobre qualidade versus amadorismo. No momento, a qualidade dos designs, tá? Eu tô falando design pronto, não tô falando qualidade de imagem, tá? Não é você entrar lá no leonardo.ai, digitar lá um comando e pronto, saiu uma imagem linda, maravilhosa. Não, não é isso que eu tô falando. Tô falando de design, tô falando de material pronto, de projeto já finalizado com texto, com logo, com informações, com preço, com tudo que for necessário para o cliente. Em termos de qualidade, a inteligência artificial ainda não tem. Você pode entrar lá, tentar criar um template de um site, por exemplo, vai surgir várias ideias legais, mas muita coisa não vai prestar. Sem contar que você ainda tem que tomar cuidado, porque boa parte desses materiais são mesclagens, ou seja, são junções de vários materiais de outros profissionais. O ponto mais importante relacionado à qualidade versus amadorismo é: se o seu design é uma porcaria e a inteligência artificial dá um banho no seu design, cara, você tá em maus lençóis. O seu futuro não é garantido. Você tem que dar um jeito de se aprimorar, melhorar o seu trabalho para que a inteligência artificial não roube o seu trabalho. Ponto final. Porque ela não vai conseguir tomar as decisões que você consegue. Ela não consegue enxergar a dor de um cliente. Você consegue. Ela não consegue entender as emoções que uma tipografia transmite. Você consegue. Coisas desse tipo é que você tem que ter uma ideia bem aprofundada, porque qualidade versus amadorismo está relacionado a isso. Está relacionado a você conseguir entregar uma qualidade que a inteligência artificial não vai. Se o seu design não é compatível com aquilo que o cliente quer e a inteligência artificial consegue entregar um material melhor, independente se a inteligência artificial vai evoluir ou não, você vai perder mercado. Você tem que ter essa ideia. Mesmo que você não esteja competindo diretamente com a inteligência artificial, você tem outros concorrentes que vão ser melhor que você. Se você não se adaptar, se você não melhorar, se você não estudar, se você não buscar conhecimento de design. Esse é o ponto em que muita gente perde mercado, porque acha que o design tá bom, acha que consegue ele ganhar uma graninha, para de ler, para de estudar, para de fazer curso, para de aprender e fica dependendo só de tutoriais. Cara, inteligência artificial veio para facilitar. O ponto é você crescer, é você se desenvolver, como eu já falei. Você precisa consolidar o seu mercado. Você precisa fazer com que os clientes entendam que ter um ser humano por trás das decisões que serão tomadas é muito mais valioso, é muito mais importante do que uma máquina, do que uma programação. Por isso, a qualidade do seu design precisa melhorar. Não só a qualidade do design, mas a qualidade daquilo que você entrega, do conhecimento, da experiência que você entrega. Como eu falei, não adianta você ter um design foda, um design lindo, se você não resolve o problema do cliente, se você não sabe que aquela cor vai dar aquele resultado para o cliente, se você não sabe que aquela combinação de fonte mais aquela combinação de cor vai fazer com que o cliente sinta uma determinada emoção e sinta o desejo de comprar aquele produto.
Isso tudo é experiência, conhecimento, coisas que você consegue adquirir lendo, vendo vídeos, aprendendo, colocando em prática, fazendo cursos ou seja lá como você quiser. Se a gente fosse colocar numa balança essa comparação entre designer e inteligência artificial, a gente teria muitos pontos positivos para o designer e também muitos pontos positivos para a inteligência artificial. A questão é, qual desses pontos você consegue entregar? Porque na balança do designer gráfico a gente vai ter muitas decisões baseadas em emoções, sentimentos, decisões, público-alvo, empatia, muitas coisas relacionadas a isso. Mas você consegue entregar isso? Se você não tem esse conhecimento e não tem essa experiência, com certeza a inteligência artificial vai roubar o seu trabalho, vai roubar o seu emprego e vai roubar os seus clientes. O que você não pode esquecer é que por trás dessa inteligência artificial vai precisar ter um ser humano. No curto prazo, no longo prazo eu não sei. Então, se você não quer ter medo de perder mercado para a inteligência artificial, você precisa ter conhecimento para poder entregar para o seu cliente. Você precisa ter conteúdo, você precisa ter qualidade para entregar para o seu cliente. Caso contrário, qualquer pessoa que tenha um mínimo de conhecimento de inteligência artificial vai conseguir entregar mais do que você entrega. Esse é o ponto mais importante. Como eu falei, a inteligência artificial ela não consegue ter essa percepção humana, não consegue identificar a necessidade do cliente, a necessidade do público-alvo e, consequentemente, não vai conseguir entregar aquilo que realmente dá resultado. Só que muitos designers também não conseguem fazer isso. Tem muita gente por aí falando que o mercado está escasso, que o mercado está saturado, sobrecarregado, tem muito designer, mas se a gente filtrar a quantidade que consegue entregar isso no mercado para os clientes, a gente tem um mercado gigantesco, faminto por resultado, faminto por designer profissional, de alta qualidade, de alto nível. É a mesma coisa se a gente comparar com uma árvore, por exemplo. Não adianta você ter uma árvore de maçã com uma tonelada de maçã toda vermelha, bonita, se todas elas são podres. Não serve para nada. E são esses motivos que você precisa pensar antes de se frustrar ou sentir raiva da inteligência artificial. Ela pode ser usada para inúmeras funções, tarefas e até facilitar a execução de alguns trabalhos que antes você precisaria pagar para fazer isso. Você acha que um grande empresário, uma mega empresa, vai ter tempo para perder tentando criar design através de inteligência artificial? Só para não te pagar 50, 100, 500 reais que seja? Esse é o tipo de pensamento que vai mais atrasar a sua vida do que te ajudar. O ponto mais importante é que sim, você deve ter medo. Mas você deve ter medo é de ter um design inferior ao que a inteligência artificial está entregando. Se o seu design é uma porcaria, com certeza você precisa ficar com medo de perder os seus trabalhos. Não só para ela, mas para outros concorrentes que têm mais conhecimento e experiência que você. Mas você pode usar esse medo para se tornar um profissional, para crescer, para se desenvolver, ou seja, para melhorar o seu design e sair do amadorismo. Você pode usar as IAs para te ajudar a agilizar ou até entregar mais qualidade para o cliente. Existem inúmeras formas de você usá-las para melhorar o seu design e não é gerando briefings ou prompts, como muita gente fala erroneamente. Se você quiser que eu traga um vídeo sobre como melhorar o seu design usando a inteligência artificial, comenta aqui que eu vou trazer com todo prazer. O que eu quero que você entenda é que você precisa ter um design, um processo, profissionalismo e conhecimento que sejam inquestionáveis, porque máquinas nunca serão seres humanos. Não tem alma, não tem espírito, que são coisas que têm total influência nas emoções, nos sentimentos, nas atitudes e muito mais que envolve a nossa área de design gráfico. Começa a estudar design, se aprofunda nesse assunto, aprende como resolver o problema do cliente, como criar uma solução criativa e inteligente para não ficar para trás. Você pode ler livros, você pode assistir vídeos no YouTube, participar de eventos, ou se você quiser uma solução mais rápida e aprofundada, onde você vai conseguir aprender toda a base do design profissional em 3 meses, clica aqui e conheça o designer de outra dimensão, que você vai conseguir ter acesso com o valor de menos de 2 pizzas por mês. Deixa um like e manda esse vídeo para aquele seu amigo que pegou ar das inteligências artificiais. Eu sou o J1711 e esse é o nosso quadrante 28A.